Deixa eu mudar um pouquinho o nosso rumo de conversa aqui, porque tu tens um desafio muito grande pela frente, já assumisse isso já faz um tempo, que é estar à frente de uma das sociedades mais tradicionais e importantes da cidade de Joinville, que é a Sociedade Harmonia Lira, né? Eu lembro ali dos bailes de debutantes e tal, era um momento sensacional, né? Cheguei a passar Réveillon na Sociedade Harmonia Lira com os meus pais, né? De smoking, né? De smoking, cara. De smoking. Eu também. Então. Algumas vezes. Me fala um pouquinho desse desafio, dessa paixão pela Sociedade Harmonia Lira. Como é que é fazer a gestão daquele prédio tão representativo que precisa de manutenção, que precisa de recursos? Como é que é isso aí? Conta para nós. Marcelo, é assim, a gente primeiro tem que gostar, né? Se não tiver uma identificação muito forte, não vai, né? E eu sou uma pessoa muito ligada à questão cultural, à arte. Eu fui, né, músico na juventude. É mesmo? Eu tocava guitarra, hoje chama banda, naquela época chamava conjunto. Conjunto? Conjunto musical. Isso lá no Rio Grande? Isso, no Rio Grande do Sul. E toquei piano também durante um período. Enfim, eu sempre gostei muito disso e sempre tive muita oportunidade lá em Porto Alegre, que Porto Alegre é uma cidade que sempre teve uma oferta de serviços culturais muito grande. Então, quando cheguei aqui, eu senti um pouco falta disso, né? Mas logo me associei à Sociedade Harmonia Lira, que, de fato, ela é a mais tradicional, né? Esse ano, Marcelo, está completando 165 anos de existência. Joinville vai completar 172 e a Lira São 7 anos de diferença. Nasceram praticamente juntos, né? E ela é a sociedade privada, veja bem, sociedade privada dedicada à cultura mais antiga do Brasil em funcionamento. Olha só. Existem algumas mais antigas, públicas. Então repete. Ela é sociedade privada, dedicada à cultura, em permanente funcionamento. Ela é a mais antiga do Brasil. Então, nós temos algumas sociedades, por exemplo, em estados que são mais antigos, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas ou são públicas ou deixaram de funcionar, né? Então, a Sociedade Harmonia Lira é a que resiste como sociedade privada dedicada à cultura. Quando eu estava lá, eu era o diretor jurídico da sociedade e a diretoria da época, então, me convidou para assumir a presidência. Eu me candidatei, fui eleito, mas eu coloquei lá uma condição, né? Que era a de que eu só assumiria se aceitassem que eu implementasse um processo de recuperação do objeto social original da sociedade, que era produzir cultura. Cultura clássica, erudita, né? Que é vamos dizer assim, a formação básica que nós precisamos oferecer para nossas... Eu entendo essa parte toda da música como sendo a primeira arte, né? A primeira arte. A primeira né? arte. É uma identificação do ser humano. Isso. Com os elementos do som ali, da música. É a primeira... É onde tudo começa, né? Onde tudo começa, realmente. Sem dúvida. Né? Então, eles toparam, acharam que eu ia... Disse, olha, alguns disseram assim, você vai ficar falando sozinho, ninguém vai aparecer aqui se tiver ópera, orquestra... Enfim, não vai acontecer nada. Mas essas previsões estavam erradas. Que bom. Que bom, né? A verdade é que a gente já produziu aqui 10 óperas ao longo desse tempo. E o nosso problema é acomodar os amigos que deixam para a última hora quererem um ingresso. Às vezes não tem solução, porque lota sempre, né? Hoje a Lira, num espetáculo de ópera, uma apresentação... do nosso barítono, isso, Douglas Hahn, que eu já tive a oportunidade de vê-lo lá várias vezes, né? A Lira hoje abriga confortavelmente quantas pessoas? 500 pessoas. 500 pessoas é um excelente público, né? É um público excelente, sem dúvida. Excelente público, né? É um excelente público. E
Isso é bastante sofisticado e nós temos levado sempre crianças para esses eventos. Então, cada evento que nós fazemos dessa natureza, todos os anos, a gente leva em 2 ou 3 sessões lotadas de crianças. Então, mesmo se for uma apresentação mais erudita, as crianças vão lá? Sempre? Sempre. Eu não sei se você, João Joinvilense, sabia disso. As crianças vão lá assistir disso. ópera e saem falando bem. Todo mundo gosta. É mesmo? Saem impressionadas com o ambiente e com a ópera. Porque nós tomamos o seguinte cuidado, né? Sempre que a gente faz uma produção de ópera, entre outras coisas, nós colocamos legenda em cima do palco. Vai fazer uma... O Douglas Ram vai cantar uma ópera em italiano, a pessoa não vai entender nada, então a gente põe legenda. E com isso a pessoa entra interage não só na música, mas na história também. Na história daquela ópera. Então, tem Agora, sido muito bom. Essa experiência com as crianças deve ser fascinante, né? Eu quero ir lá dar uma olhada nisso. Então, sempre, nós temos 2 grandes eventos na Harmonia Lira, um de inverno e um de verão. O de inverno é a ópera, e a gente costuma levar em torno, aí, são 3 sessões, são 1.500 crianças que frequentam. E o de verão são os eventos de Natal, que também tem uma participação enorme, a gente faz em parceria com a Escola de Música e Arte Maior. As crianças ocupam ali aquele balcão ali. A gente faz o Natal na sacada. Na sacada. Que foi uma sacada. Uma grande sacada. Foi uma grande sacada. E foi, aliás, o que deu início, né, à retomada do Natal em Joinville, que estava completamente parado. E há mais ou menos 10 anos atrás nós começamos com esse Natal na sacada, reunindo as pessoas na rua, né? Dando alegria, né? Imagina tu tá passeando ali pelo centro e daqui a pouco tem umas crianças cantando na sacada. A gente coloca cadeiras na rua. E fecha a rua ali, a 15 fecha fica fechadinho. A rua, e assim sempre tem aqueles pessimistas, dizem, olha, vão roubar as cadeiras, né? Não roubam nada, as pessoas ajudam a colocar as cadeiras de volta. Engraçado, alguns comportamentos, né? Eles são surpreendentes, Não, né? As pessoas colaboram. Todo mundo colabora, leva a cadeira de volta. Tu não precisa pedir. Quando tu coloca a pessoa dentro de uma outra esfera, eu acho que ela também se comporta de uma forma diferente, né? Sem dúvida. Agora, tu vê, o ambiente desse todo, da música, essa conexão toda com a arte, naquele momento já começa a fazer um efeito psicológico no comportamento. Tu imagina essa semente plantada dentro da cabecinha de uma criança. Isso é um aspecto, né? A questão cultural, da produção, e a gente apoia muitos eventos de parceiros que, quando são genuinamente artísticos, culturais, a gente apoia também de forma bastante objetiva. Agora, o outro aspecto que tu me perguntasse é a questão da conservação do prédio, né? A manutenção daquele prédio. O prédio é tombado pelo patrimônio, em 2 esferas, no estado e no município. Então, ele é duplamente tombado. Na área externa, na fachada e interior. Então, ele tem um tombamento em grau máximo, né? Nós estamos sempre buscando recursos, né? E eles vêm? Chapéu. Eles vêm? Eles vêm alguns do município, do estado, vêm. É difícil, né? A gente está sempre participando de concursos, né? Nós temos que estar concorrendo com outros para conseguir algum recurso, mas temos conseguido. E temos feito intervenções importantíssimas. Agora mesmo nós estamos concluindo 2 obras muito relevantes, que é a reforma do telhado, da parte frontal ali do que a gente chama de foyer do mezanino, que estava em péssimo estado. A reforma do telhado propriamente já está concluída, forro já está instalado, estamos pintando as paredes, arrumando as janelas, todas as aberturas. Vai ficar um brinco aquele espaço, que a gente cede para a Academia Joinvilense de Letras fazer lá as suas reuniões. E o outro espaço que fica no outro prédio, naquele prédio um pouco mais recuado, e que no 3º andar, que quase ninguém conhece, haviam ali apartamentos, originalmente. Isso na parte de trás, né? Na parte ao lado. Se tu olhar a Harmonia Lira de frente,
Aquele prédio que está alinhado com a calçada é o que a gente chama de prédio cultural. Certo. À esquerda tem um prédio que está um pouco mais recuado. Que é onde tem a sacada. Onde tem a sacada é o prédio social. Que esse foi assim que eles construíram e idealizaram lá no início da construção, do projeto. Aí depois atrás tem um bar, uma cozinha. Sim, aí tem todas aquelas palcos e tudo, sei. camarins e tudo mais. Mas no terceiro andar haviam 3 apartamentos. Um para o maestro, que de fato morou lá por 8 anos, o maestro Pepe Prant, era um maestro austríaco, que veio contratado em 1930 e ficou até 38. Um para o econômo, que também cuidava lá do restaurante, dessas coisas, e havia 2 espaços com um banheiro para acomodar as companhias, as trupes, os artistas que estavam viajando. Os conjuntos? Os conjuntos, né? Porque hotéis eram poucos e caros, isso inviabilizava. Então, na concepção original, para a época, era uma coisa de primeiríssimo. Isso é uma concepção inclusive muito atual, porque isso favorecia muito, facilitava a coisa, como também na concepção original, os espaços no térreo tinham 2 lojas, que de fato funcionaram como lojas. Tinha uma joalheria numa ponta e um armarinho na outra ponta. Saca. E isso dava sustentabilidade ao prédio. Gerava receita. Gerava receita. Então, eles bolaram isso de uma maneira muito prática. Mas isso tudo requer paixão, requer disponibilidade de tempo. Mas é muito prazeroso. Então, quando existe a gente vê os resultados essa contrapartida, ela acontece. Acontece. É muito prazeroso. Eu vou aproveitar aqui e te saudar e te agradecer por esse empenho teu e da tua equipe de gestores, pessoal de secretaria. Eu sei que nada se faz sozinho, nada se faz sem dinheiro, nada se faz sozinho. Uma parceria excelente da diretoria. Quando a gente soma talentos, o resultado fica mais rápido e melhor, né? Temos grandes parceiros na diretoria da Harmonia Lira, que tem me ajudado muito, né? E acreditado e insistido que eu sempre fique mais um pouquinho. Eu sempre acho que chega, mas fica mais um pouquinho, mas agora eu acho que depois desta próxima gestão aí será útil. Quem está vibrando aqui com o papo da Harmonia Lira é a Liana Richter. Minha grande amiga de infância. O Francisco, lá da Vogelsanger, campeã, também está nos brindando aqui. O Éder Corbari, nosso amigo, conselheiro da cidade, sempre companheiro por aqui também. Meu amigo Clécio, da Expressiva. Meu amigo também. Aí, Luiz Marcato, da H Marcato, construtor. Veja só que as pessoas participam aqui conosco, né?